Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aí à nossa resolução de questões para o MPSC, tá? Nós estamos indo aí para o nosso quarto vídeo, vamos seguir sem demora. Aproveite, se você não for inscrito no canal, se inscreve de uma vez, já ativa o sininho. No final, se você gostar, deixa o like, compartilha com os amigos. Vamos lá. Questão 48, CESP 2019, TJ Pará, Juiz de Direito Substituto. A medida socioeducativa de internação será legítima na hipótese de: letra A, o juiz constatar gravidade em abstrato da prática de ato infracional. Letra B, o menor ter praticado ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Letra C, o menor ser reincidente na prática de ato infracional. Letra D, o menor ter cometido reiteradamente infrações graves. Letra E, o menor já ter sido submetido ao regime de semi-liberdade. E aí, pessoal, letra A, B, C, D ou E? Se você não compreendeu, volta um pouquinho o vídeo, ouve de novo, tá? E aí, o que vocês acham? Letra D, pessoal, tá lá no artigo 122, inciso 2 do ECA, tá? Deem uma olhada aí depois. Vamos seguir. A medida... E não. Isso aqui eu tô repetindo. Vamos para a próxima. Questão 49, CESP 2019, TJ Pará, Juiz de Direito Substituto. Na aplicação das medidas específicas de proteção à criança ou adolescente, são preferíveis aquelas que visem: letra A, ao fortalecimento da autoestima do menor. Letra B, ao desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Letra C, ao fortalecimento dos vínculos familiares. Letra D, a participação da família na vida escolar. Letra E, a integração em família da comunidade local. E aí, pessoal? Correto, letra C, fortalecimento dos vínculos familiares. Tá lá no artigo 100 do ECA, tá? Perceba assim, quando eu falar determinados só artigo, não comentar a questão, é porque a questão é praticamente literal. É praticamente a reprodução quase ou integral, parcial ou integral do artigo lá do ECA, tá? Vamos seguir. Questão 50, CESP 2019, TJ Pará, Juiz de Direito Substituto. O Ministério Público terá legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente. Letra A, apenas se não houver exercício do poder familiar dos pais, ainda que exista defensoria pública na comarca. Letra B, se o menor necessitar dos alimentos, ainda que exista defensoria pública na comarca. Letra C, se a necessidade do menor decorrer de omissão do Estado e não existir defensoria pública na comarca. Letra D, se o motivo decorrer da conduta do menor e não existir defensoria pública na comarca. Letra E, se não existirem pais ou responsáveis do menor, nem defensoria pública na comarca. E aí, pessoal, questão fácil, tá? A resposta é súmula 594 do STJ. Tá? Isso já foi sumulado pacífico, tranquilo. Pode, aqui seria a letra B, tá? Se o menor necessitar dos alimentos, independente da defensoria pública. Isso já está pacificado, é um direito indisponível. O Ministério Público pode ajuizar, ainda que não exista defensoria pública na comarca, tá? Vamos seguir. E ressalvando, independente do poder familiar dos pais também. Não precisa os pais estarem destituídos do poder familiar, ou a criança ou adolescente nem pais ter. Pode ter os pais e ainda assim o Ministério Público pode atuar pedindo os alimentos. Vamos seguir. Questão 51, CESP 2019, TJ Pará, Juiz de Direito Substituto.
O pai que usa de força física contra seu filho menor de idade para discipliná-lo incide no que o Estatuto da Criança e Adolescente denomina. Só um detalhe aqui, pessoal. O enunciado diz menor de idade. O Estatuto da Criança e Adolescente aboliu esse conceito, tá? Não se fala menor de idade. Quando alguém fala menor de idade, provavelmente está atrelado àquele Código de Menores. Por quê? A nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz ou é criança ou é adolescente. Essa questão de menor normalmente está atrelada ao antigo Código de Menores. Ela não é tecnicamente muito correta. Muito embora muitos juristas adotem o próprio Código Civil, ele tem lá menor. Mas essa não é uma expressão tecnicamente mais correta, já que o ECA, ele traz a expressão criança ou adolescente, a depender da questão etária, tá? Vamos seguir então. Vou repetir o enunciado para vocês, já que eu fiz esse adendo. O pai que usa de força física contra seu filho menor de idade para discipliná-lo incide no que o Estatuto da Criança e Adolescente denomina: letra A, tratamento degradante; letra B, tratamento cruel; letra C, vexame; letra D, violência doméstica; letra E, castigo físico. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Letra E, pessoal, castigo físico. Tá lá no artigo 18A do ECA, tá? Vamos seguir. Questão 52, CESP 2019, TJSC, Juiz de Direito Substituto. Considerando o entendimento do STJ, assinale a opção correta acerca da Lei 12.592 de 2012, que instituiu o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ou seja, ele quer saber o entendimento do STJ e a lei. Vamos lá. Letra A. É direito absoluto do adolescente ser incluído em programa de meio aberto, quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade no domicílio de sua residência familiar. Letra B. O juiz deverá ouvir a defesa técnica antes de decidir a respeito do pedido de regressão da medida socioeducativa, sendo dispensável, no entanto, a oitiva do adolescente. Letra C. É garantido aos adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, o direito de receber visita de filhos, desde que maiores de 2 anos de idade. Letra D. Cabe ao diretor da entidade de atendimento socioeducativo designar socioeducando com bom comportamento para desempenhar função de apuração e aplicação de sanção disciplinar. E letra E. É vedado ao juiz aplicar nova medida de internação por ato infracional praticado anteriormente a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Letra E, pessoal. Essa última que eu acabei de ler. Por que as outras estão erradas? Essa eu vou explicar porque essa lei do SINASE vira e mexe, ela cai em concurso público. Vamos lá. A letra A diz: é direito absoluto do adolescente ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade no domicílio de sua residência familiar. Por que está errado? Porque lá no artigo, eu até anotei aqui, 49, inciso 2, ele diz o seguinte: primeiro que ele não diz que é um direito absoluto, ele diz que é um direito do adolescente, tá? Que ele é incluído no meio aberto quando inexiste vaga para o cumprimento da medida de privação de liberdade, exceto ato infracional, grave ameaça ou violência à pessoa, quando aí sim o adolescente ele é internado na unidade mais próxima do local da residência, ou seja, esse artigo ele não está literalmente contra a assertiva, ele está parcialmente, entenderam? Por quê? O erro da assertiva não é um direito absoluto e a parte final,
quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade no domicílio de residência familiar. Não é quando inexistir vaga. Ele é incluído no meio aberto quando inexiste vaga, para ele cumprir medida de liberdade. Só que tem exceção. Qual é? Ato infracional com violência ou grave ameaça. Então, nesse caso, ele vai para a unidade mais próxima do local de sua residência. Tá? Vamos lá. Por que a letra B está errada? O juiz deverá ouvir a defesa técnica antes de decidir a respeito do pedido de regressão da medida socioeducativa, sendo dispensável, no entanto, a oitiva do adolescente. Qual é o erro aqui? Sendo dispensável a oitiva do adolescente. Ela não é dispensável, pessoal, tá? Ela é praticamente imprescindível. Está na súmula 265 do STJ. Tá? Muito cuidado com esses diplomas protetivos nas provas. Quando tiver uma questão de diploma protetivo, CDC, ECA, Estatuto do Idoso, tá? A questão, normalmente, você não sabe a questão, você tem que chutar, chuta na assertiva que for mais protetiva, tá? A chance de acertar aumenta. Vamos lá. Letra C, por que ela está errada? É garantido aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação o direito de receber visita dos filhos, desde que maiores de 2 anos de idade. Não tem idade, pessoal, tá? Qualquer idade. O erro está aqui, desde que maiores de 2 anos de idade. Está lá no artigo 69. Essa assertiva já era mais fácil. E por que a letra D estava errada? Cabe ao diretor da entidade de atendimento socioeducativo designar socioeducando com bom comportamento para desempenhar função de apuração e aplicação de sanção disciplinar. Por que está errado? O socioeducando não pode exercer essas funções, pessoal. O artigo 73, ele traz isso em sentido oposto. Ele diz que não pode, tá? E a letra E, que já estava certa, a gente já viu. Vamos para a próxima. Questão 53, CESP 2019, TJSC, Juiz de Direito Substituto. A respeito de aspectos processuais da Justiça da Infância e da Juventude, diga se os itens das questões seguintes estão certos ou errados. Vamos lá. Questão 53. O juiz, caso entenda indispensável estudo psicossocial para a formação de convicção, poderá determinar a intervenção de equipe interprofissional no procedimento de habilitação de pretendentes à adoção. Certo ou errado, pessoal? Está errado. A intervenção ela é obrigatória, tá? Ele não é uma faculdade do juiz, essa intervenção é obrigatória, tá lá no 197C do ECA. Vamos para a próxima, 54. Decretar liminarmente o afastamento provisório de dirigente de entidade de atendimento de infantes sem a oitiva prévia é vedado ao juiz. Vou repetir, eu me enrolei aqui. Decretar liminarmente o afastamento provisório de dirigente de entidade de atendimento de infantes sem a oitiva prévia é vedado ao juiz. Certo ou errado, pessoal? Errado, né, pessoal? Tá uma restrição grande no direito do juiz aqui, no exercício da judicatura. Lá no 191 do ECA, ele diz que o juiz pode, até porque se o dirigente da entidade ele exacerba o poder dele, o juiz tem que tomar uma medida e essa medida tem que ser rápida. Então, a questão está errada porque ele diz que é vedado ao juiz, e não é, o juiz pode. Vamos para próximo. Durante o curso da ação de destituição de poder familiar, é possível a modificação da competência em razão da alteração do domicílio dos menores, o que relativiza a regra da perpetuatio jurisdicionis, que impõe a estabilização da competência. Certo ou errado? Certo, pessoal. Você já tem inúmeros julgados lá no STJ, tá? Essa foi a 55. Vamos agora para 56. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, havendo a confissão do adolescente, o juiz poderá homologar a desistência de produção de demais provas requeridas pelo MP
ou pela defesa prévia. Certo ou errado, pessoal? Errado. A súmula 342 do STJ diz que é nula a desistência de outras provas, ainda que haja confissão do adolescente, tá? Vamos seguir. Questão 57. No caso de procedimentos previstos no ECA, o MP detém prerrogativa processual de contagem em dobro dos prazos recursais. Certo ou errado, pessoal? Errado. No ECA, gravem isso, tatuem na retina. ECA é dias corridos para Fazenda Pública, para Ministério Público. Não há prazo em dobro, tá também lá no 152, tá? Vamos seguir. (58) CESP 2019, TJSC, Juiz de Direito Substituto. Julgue as seguintes questões com base no enunciado. Vamos lá. A Defensoria Pública apresentou defesa em processo no qual foi proferida pelo juiz sentença homologatória de remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida, concedida a adolescente pelo Ministério Público, na ocasião de oitiva informal, alegando que se afirma nos itens a seguir. Então a gente tem que julgar as próximas questões dizendo se está certo ou se está errado com base nesse enunciado. Vamos lá, 58. Nulidade da oitiva informal do MP por ausência de defesa técnica. Certo ou errado? Errado, pessoal, não é nula, essa oitiva informal, o STJ entende que é um procedimento extrajudicial, então ela não precisa respeitar a ampla defesa e o contraditório. Tô me restringindo à questão, oitiva informal, tá? Vamos para a próxima, 59. Nulidade da sentença homologatória nos termos determinados pelo MP, em razão da ausência de defesa técnica. Certo ou errado? Aqui tá certo, pessoal. Tem que ter a defesa técnica na remissão judicial. Por quê? Se a remissão ela é extrajudicial, ou seja, ela é feita pelo MP, não precisa de defesa técnica. Agora, no caso, na questão que a gente leu, a remissão foi feita judicialmente. Aí sim incide a nulidade por ausência de defesa técnica. Estão conseguindo separar? A questão anterior à oitiva informal. Essa questão posterior é com relação à remissão judicial. Vamos seguir. Questão 60. Impossibilidade de o MP conceder remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida. Certo ou errado? Errado, pessoal. O MP pode. O MP só não pode semi-liberdade e internação. Gravem isso também. Gravem por exclusão. Isso cai nas provas direto. Quando falar em semi-liberdade e internação, MP não pode conceder. Só o juiz. As demais, o MP pode conceder, tá? Vamos para a próxima. 61. Com relação ao direito fundamental das crianças à educação, diga se está certo ou errado. É um direito social fundamental a educação infantil, que constitui norma de natureza constitucional programática, que orienta os gestores públicos dos entes federativos. Certo ou errado, pessoal? Errado, é de aplicação imediata, tá? É norma de aplicação imediata, por isso está errado. Questão 62. CESP 2019, TJSC, Juiz de Direito Substituto. Eu esqueci de falar as anteriores aí, tá? Mas vamos seguir. Em se tratando de questões que envolvam a educação infantil, poderá o juiz, ao julgá-las, sensibilizar-se diante da limitação da reserva do possível do Estado, especialmente da previsão orçamentária e da disponibilidade financeira. Certo ou errado, pessoal? Errado. Aqui vige
o princípio da prioridade absoluta. Então o Estado não pode alegar reserva do possível, tá? Não incide reserva do possível aqui. É o 4º do ECA, é o 227 da Constituição. A prioridade absoluta rasga o princípio da reserva do possível, tá? Isso tem jurisprudência, tem esses 2 artigos que eu falei com vocês. Vamos seguir. Questão 63. O Poder Judiciário não pode impor à administração pública o fornecimento de vaga em creche para menor, sob pena de contaminação da separação das funções do Estado moderno. Certo ou errado, pessoal? Errado. O Poder Judiciário pode, tem vários julgados nesse sentido, e isso não viola a separação dos poderes, tá? Vamos lá. Questão 64. De acordo com a Lei 12.594 de 2012, questão CESP 2019, TJPR, juiz de direito substituto. De acordo com a Lei 12.594 de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, ou seja, de novo essa lei, compete à União. Letra A. Desenvolver e oferecer programas próprios de atendimento a adolescentes infratores. Letra B. Criar, desenvolver e manter programas para execução de medida socioeducativa de internação. Letra C. Garantir a defesa técnica do adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional. E letra D. Instituir e manter processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo. E aí, pessoal? A, B, C ou D? É questão de competência, tem que ter lido a lei do SINASE, tá? E aqui é letra D, tá lá no artigo 3º. Instituir e manter processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo, tá? Vamos lá. Questão 65. De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar, ao tomar conhecimento de ameaça ou violação aos direitos de crianças e adolescentes, é competente, em regra, para determinar: letra A. Inclusão da criança ou adolescente em programa oficial de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Letra B. Destituição da tutela da criança ou adolescente. Letra C. Inclusão da criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar. E letra D. Perda da guarda da criança ou adolescente. Pô, questão fácil, pessoal. Questão tranquila, tá? Tá na cara o quê? Letra A. Inclusão da criança ou adolescente em programa oficial de proteção. Isso está lá no 136 do ECA. Por que as demais não são? É competência do juiz. Destituir tutela, competência do juiz. Perda da guarda, competência do juiz. Inclusão da criança, programa de acolhimento familiar, competência do juiz. Questão fácil, tranquila essa, tá? Vamos agora para a questão 66, tá? Assinale a opção que indica medida de proteção, ou seja, como vocês sabem, a gente tem medidas de proteção ou medidas protetivas e medida socioeducativa. Aquele que tá. Assinale a opção que indica medida de proteção, ou seja, quer saber qual é a medida de proteção. A criança e ao adolescente prevista no ECA e aplicável quando os direitos reconhecidos desse grupo social forem ameaçados ou violados. Letra A. Colocação da criança ou adolescente em família substituta. Letra B. Intervenção mínima. Letra C. Obrigação de reparar o dano. E letra D. Internação da criança ou adolescente em estabelecimento educacional. E aí, pessoal? Questão fácil também. Letra A. Colocação em família substituta, né? Tá lá no 101 do ECA, questão tranquila. Vamos agora a 67. CESP 2019, TJPR, juiz de direito substituto. A atual doutrina da proteção integral, que rege o direito da criança e do adolescente, reconhece crianças e adolescentes como: letra A. Objetos de proteção do Estado e de medidas judiciais, mas que devem ser responsabilizados pela própria situação de irregularidade. Letra B. Sujeitos de direito, devendo o Estado, a família e a sociedade lhes assegurar direitos fundamentais.
Letra C, objetos de proteção do Estado e de medidas judiciais, sendo o Estado o principal responsável por lhes assegurar direitos. Letra D, sujeitos de direito que devem ser responsabilizados pela própria situação de irregularidade. Pessoal, eu fiz um vídeo, já está no canal, já faz tempo. Isso aqui precisava de você ter um conhecimento sobre as fases do direito da criança e do adolescente, tá? São 4 fases. Aqui ele pergunta da 4ª fase, a última fase, é a que nós vivenciamos hoje, a que foi preconizada pela Constituição Federal, que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a doutrina da proteção integral, que diz o quê? Criança e adolescente hoje são sujeitos de direito, tá? Então a questão certa aqui seria a B, sujeitos de direito, devendo o Estado, a família e a sociedade lhes assegurar direitos fundamentais. Tá? Isso está também, se pegar o 227 da Constituição, isso está lá, está no 15 do ECA, está no 18 do ECA. Se vocês quiserem, dê uma olhada aí no canal, tem esse vídeo que eu fiz sobre as fases do Estatuto da Criança e do Adolescente no nosso país, tá? Desde a absoluta indiferença até a doutrina da proteção integral. E isso tem caído recorrentemente em alguns concursos, não cai em todos, mas concurso da CESP eu já vi cair umas 2, 3 vezes, tá? Fiquem de olho aí. Vamos para a questão 68 agora. De acordo com o ECA, após a verificação da prática de ato infracional por um adolescente, o juiz deverá considerar, para aplicar medida socioeducativa, além das circunstâncias da infração. Letra A, personalidade do adolescente e gravidade da infração. Letra B, motivos da conduta praticada pelo adolescente e a gravidade da infração. Letra C, somente a gravidade da infração. Letra D, a capacidade do adolescente de cumprir a medida e a gravidade da infração. Letra E, somente a capacidade de discernimento do adolescente. Aí, A, B, C, D ou E, pessoal? Questão também muito tranquila, está no 112 do ECA, é a capacidade do adolescente de cumprir a medida e a gravidade da infração, tá? Questão tranquila, literalidade de lei. Vamos aí para a questão 69, CESP 2019, Ministério Público do Piauí, promotor de justiça substituto. De acordo com a jurisprudência do STJ, a medida de internação do menor depende. Letra A, da existência de 2 sentenças anteriores impositivas de medidas socioeducativas em desfavor do infrator. Letra B, da prática de nova conduta após prévia aplicação de medida socioeducativa, ainda que não exista contemporaneidade entre as práticas infracionais. Letra C, da prática de nova conduta após prévia aplicação de medida socioeducativa, desde que exista vaga para o cumprimento de medida na comarca de domicílio da residência familiar do infrator. Letra D, da existência de 2 sentenças anteriores impositivas de medidas socioeducativas, ainda que não exista vaga para o cumprimento da medida na comarca de domicílio da residência familiar do infrator. E letra E, da prática de nova conduta após prévia aplicação de medida socioeducativa, salvo se faltar contemporaneidade entre as práticas infracionais ou se a prática antecedente tiver menor relevância do que a nova. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? É aí, pessoal, essa última que eu li. É exatamente isso que ficou decidido lá no âmbito do STJ, uma decisão recente aí, tá? Questão de jurisprudência. Embora a CESP tenha cobrado muita literalidade de lei, vira e mexe cobra súmula, vira e mexe cobra a jurisprudência mais recente do STJ e do STF, tá? Vamos seguir. Questão 70. Pode ser padrinho ou madrinha pessoa maior de 18 anos, não inscrita nos cadastros de adoção, desde que cumpra os requisitos do programa de apadrinhamento de que faz parte. Certo ou errado, pessoal? Tá certo, tá no 19b do ECA, ela não precisa estar inscrita, ela tem que cumprir os requisitos para poder ser padrinho.
tá? Vamos seguir. Questão 71. CESP 2019, Ministério Público do Piauí, promotor de justiça substituto. Para que um adolescente seja colocado em família substituta, ele sempre deverá ser ouvido previamente por equipe interprofissional, o que faz que sua opinião seja terminativa para a realização do ato. Certo ou errado, pessoal? Tá errado. Por quê? Esse sempre que ele fala, sempre deverá ser ouvido, ele sempre deverá ser ouvido, sempre que possível fará sua oitiva, e não sempre ele será ouvido, tá? Por isso a questão tá errada. Não é sempre deverá ser ouvido, ele sempre que possível ele será ouvido, tá? Vamos embora. Questão 72. CESP 2019, Ministério Público do Piauí, promotor de justiça substituto. Em regra, o deferimento da guarda de criança a terceiros faz cessar o dever dos pais de prestar alimentos e o direito de visitas. Certo ou errado, pessoal? Errado. Não faz cessar, tá? Eles continuam tendo o dever de prestar alimentos e eles têm o direito à visitação, tá? Vamos seguir. Questão 73, CESP 2019, Ministério Público do Piauí, promotor de justiça substituto. O falecimento do adotante no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença, desde que ele tenha apresentado inequívoca manifestação de vontade sobre o ato, não obsta que a adoção seja deferida. Certo ou errado, pessoal? Tá certo. Tá no 42, parágrafo 6º do ECA, é o que denomina-se adoção póstuma. Já tem inclusive julgado, acho que deve ter 1 ano ou 2, do STJ reconhecendo uma situação similar que ocorreu no curso do processo ainda, tá? Vamos seguir. Questão 74. CESP 2019, Ministério Público do Piauí, promotor de justiça substituto. De acordo com o ECA, considera-se uma forma de tratamento cruel ou degradante. Letra A, lesão. Letra B, humilhação. Letra C, sofrimento físico. Letra D, castigo. Letra E, punição física. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Está lá no 18A, pessoal. É a letra B, humilhação. E 18A traz o quê? Humilhação, ameaça e ridicularização são meios de tratamento cruel ou degradante, tá? Isso é literalidade do ECA. Decorem isso aí. Vamos seguir. Questão 75. CESP 2019, Ministério Público do Piauí, promotor de justiça substituto. Nos casos de tratamento cruel ou degradante, o ECA, olha, outra questão, o ECA determina que o caso seja obrigatoriamente reportado. Letra A, ao Ministério Público. Letra B, ao Conselho Tutelar. Letra C, ao Juízo da Infância e Juventude. Letra D, à autoridade policial mais próxima. Letra E, ao Centro Especializado de Assistência Social mais próximo. E aí, pessoal? Essa questão tinha que conhecer o ECA. O artigo 1356, ele diz que obrigatoriamente tem que ser reportado ao Conselho Tutelar, tá? Isso é literalidade do ECA. Na prática, o que acontece? Nada impede que isso seja reportado ao Ministério Público, nada impede que a pessoa ingresse com uma ação judicial lá no Juízo da Infância e Juventude, tá? Mas a literalidade do ECA que a questão quis era obrigatoriedade a quem comunica. Conselho Tutelar, tá no 13 e no 56 do ECA, tá? Vamos seguir. Questão 76, CESP 2019, TJ Bahia, juiz de direito substituto. O crime de corrupção de menores previsto no ECA é um delito material, razão porque, para sua caracterização,
é necessário a efetiva comprovação de que o menor foi corrompido. Essa questão cai direto em prova, é uma questão fácil, tá? Tá errada a questão, súmula 500 do STJ, é um delito formal, ele diz aqui que é um delito material, é um delito formal, e, ademais, não precisa de prova que o menor efetivamente foi corrompido, tá? Essa questão cai direto, decorem essa súmula, cai muito também, tá bom? Vamos seguir. Questão 77, CESP 2019, TJ Bahia, juiz de direito substituto. O processamento e julgamento do crime de publicação de material pedófilo pornográfico em sítios da internet será de competência da Justiça Federal, quando for possível a identificação do atributo da internacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter. Certo ou errado, pessoal? Tá certo, tá? Questão corretíssima. E faço aqui uma ponderação, o STJ complementou essa decisão lá, dizendo o seguinte: quando houver identificação dos destinatários, quando essa troca desse tipo de material se dá entre destinatários certos, A, B ou A, B, C, D e E, essa competência da Justiça Estadual, tá? Em suma, assim, bem resumido é o seguinte: a pessoa jogou na internet, deixou aquilo público, publicizou esse material pedófilo pornográfico, a competência da Justiça Federal. Agora, a pessoa trocou essa mensagem com A, B ou C ou um determinado grupo, ou seja, com destinatários certos, aí a competência da Justiça Estadual. Já vi cair isso em algumas provas, é uma questão boa para ser cobrada e repetida, tá? Gravem essa também. Vamos seguir. Questão 78. CESP 2019, TJ Bahia, juiz de direito substituto. A mera simulação de participação de criança ou adolescente em cena pornográfica por meio da adulteração de fotografia é uma conduta atípica, haja vista a ausência de perigo concreto ao bem jurídico que poderia ser tutelado. Certo ou errado, pessoal? Errado, é típica, tá? É conduta típica, tá lá no 241C do ECA. Vamos seguir. Questão 79. CESP 2019, TJ Bahia, juiz de direito substituto. O armazenamento de fotografias ou vídeos que contenham cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente configura conduta atípica se o possuidor desse conteúdo tiver recebido de forma involuntária. Certo ou errado, pessoal? Errado. Conduta também típica. Tá lá no 241B do ECA. Tá? Lembra que eu falei para vocês pensarem quando o diploma é protetivo? Então, incide nessas duas questões que eu falei. São crimes, ele diz que é conduta atípica e não é conduta típica, porque viola inúmeros direitos da criança e do adolescente. Vamos seguir. Questão 80, CESP 2019, TJ Bahia, juiz de direito substituto. Para decidir sobre a concessão de guarda provisória ou sobre o estágio de convivência, a autoridade judiciária deverá determinar a realização de estudo social ou, se possível, de perícia por equipe interprofissional. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo, está lá no artigo 167 do ECA. Vamos seguir. Questão 81. Juiz de Direito, TJ Bahia, 2019, CESP. Nas hipóteses em que a perda ou a suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, o interessado será cientificado do processo, porém não poderá apresentar defesa, devendo ajuizar demanda específica e adequada para buscar a sua pretensão. Certo ou errado, pessoal? Errado. Como é que vai
cercear o direito de defesa do indivíduo, questão completamente errada, tá? Vamos lá. 82. Juiz de Direito, TJ Bahia 2019, CESP. Na hipótese de os pais concordarem com o pedido de colocação da criança em família substituta, será dispensada a assistência por advogado ou defensor público nos procedimentos judiciais, desde que o aceite seja registrado em cartório. Certo ou errado, pessoal? Questão tranquila, errada. Não pode ser dispensado o advogado ou defensor público nesses casos, tá, pessoal? Ainda mais em assuntos de extrema relevância, tá? Vamos seguir. Questão 83, CESP, Juiz de Direito, TJ Bahia, 2019. O consentimento dos titulares do poder familiar para a colocação da criança em família substituta é retratável até a data de publicação da sentença constitutiva da adoção. Certo ou errado, pessoal? Errado. É até a data da realização da audiência, tá? Vamos seguir. Questão 84. CESP, TJ Bahia, Juiz de Direito, 2019. Em situações excepcionais, nas quais se verifiquem reais benefícios à criança, é possível que o consentimento dos pais biológicos quanto à colocação da criança em família substituta seja dado antes do nascimento do infante. Certo ou errado, pessoal? Errado. É só após o nascimento da criança, tá, pessoal? Até por conta daquelas inúmeras questões de retratação que estão previstas lá no ECA. Vamos seguir. 85, questão 85, CESP, 2019, TJ Bahia, Juiz de Direito Substituto. À luz do ECA e da jurisprudência do STJ, assinale a opção correta quanto à defesa dos interesses individuais, coletivos e difusos, as atribuições do Ministério Público ao Instituto da Remissão e as garantias e aspectos processuais. Letra A. Ao exibir quadro que possa criar situações humilhantes a crianças e adolescentes, uma emissora de televisão poderá sofrer penalidades administrativas, mas não será responsabilizada por dano moral coletivo, visto ser inviável a individualização das vítimas da conduta. Letra B. A legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar a ação de alimentos em prol de criança ou adolescente tem caráter subsidiário, ou seja, surge somente quando ausente a atuação da Defensoria Pública no local. Letra C. A competência para processar e julgar ação civil pública ajuizada contra um Estado federado na busca da defesa de crianças e adolescentes é, em regra, absoluta das varas da Fazenda Pública, por previsão constitucional. E letra D. Na oitiva de apresentação, o representante do Ministério Público pode conceder, sem a presença de defesa técnica, a remissão ao ato infracional. Contudo, na audiência ou no procedimento de homologação por sentença de remissão, para evitar nulidade absoluta, é obrigatória a presença do defensor, A, B ou C, ou D, A, B, C ou D. Letra D, né, pessoal? Aqui ele falou da remissão extrajudicial e da remissão judicial, que a gente até fez numa questão anterior aí. A extrajudicial pelo Ministério Público, a judicial pelo juiz. Quando é feito judicialmente, sob pena de nulidade, tem que haver defesa técnica. A gente fez uma questão anterior, extremamente tranquila essa questão. Vamos seguir. Questão número 86. CESP 2019, TJ Bahia, Juiz de Direito Substituto. A princípio, para a constatação da adoção à brasileira, o estudo psicossocial da criança, do pai registral e da mãe biológica não se mostra imprescindível. Certo ou errado, pessoal? Certo, pessoal. Questão corretíssima. Questão tranquila na doutrina, tranquila na jurisprudência, tá?
Vamos seguir. CESP 2019, TJ Bahia, Juiz de Direito, substituto. Questão 87. A omissão na lei previdenciária impede que os infantes recebam pensão por morte do guardião, uma vez que, pelo critério da especialidade, não basta a norma prevista no ECA, que declara a condição de dependente de crianças e adolescentes, porque ela se afigura como meramente programática. Errado, pessoal, tá? Erradíssimo isso aqui, porque é o que eu falo com vocês, estatuto protetivo. Se a legislação previdenciária prevê uma coisa e o ECA prevê uma mais protetiva, prevalece a do ECA. Isso já foi, inclusive, julgado no STJ, tá? Afirmado até em repetitivo. Vamos seguir. Depois, se eu tiver o número, eu passo para vocês. Questão 88. Que aqui são questões que a gente tem que agilizar, porque senão o vídeo fica muito extenso. Isso aí depois daria uma aula gigante. Mas vamos seguir. Questão 88. CESP 2019, TJ Bahia, Juiz de Direito Substituto. O descumprimento da obrigação de prestação material do pai que dispõe de recursos ao filho gera a responsabilização do genitor e o seu dever de pagamento de indenização por danos morais. Certo ou errado? Certo, questão que foi há pouco tempo pacificada pelo STJ, tinha uma divergência danada entre os tribunais, entre o STJ, isso já se pacificou, a questão está corretíssima. Questão 89, CESP 2019, TJ Bahia, Juiz de Direito Substituto. Diante da efetiva comprovação de suficiência financeira do genitor, o juiz deverá deixar de aplicar multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, tendo em vista o seu caráter exclusivamente preventivo e pedagógico. STJ já julgou isso, pessoal. Questão errada. A absuência financeira ela não obsta a aplicação de multa, tá? Questão pacífica, tranquila no STJ. Vamos seguir. Questão... me perdi aqui, pessoal. 90. Perdi aqui, voltei. Questão 90. CESP 2019, TJ Bahia, Juiz de Direito Substituto. No que tange a atos infracionais e medidas socioeducativas, assinale a opção correta, com base no ECA e na jurisprudência do STJ. Letra A. A superveniência da maioridade penal interfere na apuração de ato infracional cometido antes dos 18 anos completos e na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso. Letra B. É ilegal a determinação de cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Letra C. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas autoriza por si só a imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente, em razão da gravidade da conduta delitiva. Letra D. Por ser uma consequência natural do processo de ressocialização, a progressão da medida socioeducativa prescinde do juízo de convencimento do magistrado, que fica vinculado ao relatório multidisciplinar individual do adolescente. E letra E. É possível a aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida, no caso de ato infracional análogo ao furto qualificado. Porém, essa medida deve atender à atualidade, observando a necessidade e a adequação. A, B, C, D ou E, pessoal? Letra E, pessoal. Lá pelo que dispõe o 118 do ECA, tá? Questão exige um pouco mais de conhecimento aprofundado do ECA, uma questão um pouco mais longa, cansativa, mas conhecendo a legislação, matava essa questão tranquilamente, tá? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Vou continuar trazendo as questões até a gente completar 750, tá? Sigam firme aí nos estudos, não se abatam com essa questão do coronavírus.
Fiquem firmes, aproveite o tempo para estudar, para ocupar a cabeça. Daqui a pouco isso vai passar e os concursos vão vir todos juntos. E aí é a hora de ir para cima com esse estudo, com esse tempo bem utilizado, tá? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até!